This my shit. All the girls that be like this. Ready for this? She's the queen bee, the star. Ei, mulheres de voz! Hoje a gente tá aqui no dia 7 de março para falarmos sobre mulheres, na verdade, né? No plural sempre, porque somos muitas, múltiplas. Mas antes disso, vamos nos apresentar. Eu sou a Bia. Eu sou a Mari. E a gente tá aqui... calma, antes disso também. Aproveita, curte, já, se você estiver no YouTube, dá avaliação, estrelinha, 5 estrelas pra gente lá no Spotify ou em qualquer stream de música que você estiver aí ouvindo. Se inscreve, todas as coisas, é muito importante pra gente, pra chegar em mais pessoas. Então, por favor, já faça isso. Vai também no nosso Instagram, @pod.mulherdevoz e também no @psi.bianca para seguir e acompanhar tudo. Né? Isso, compartilha também com o seu ciclo de mulheres. Eu acho Sim. que também vai ser algo interessante pra gente discutir aqui enquanto conjunto, né? Até porque a gente tem aqui umas perguntas pra vocês fazerem para as mulheres ao redor de vocês. Inclusive, a Mari não sabe nada do que vai vir aí, meninas, meninos também. E vamos lá. O que aconteceu foi... Hoje é dia 7 que tá saindo o episódio. Amanhã é dia 8 de março, um dia muito importante. Acho que de forma política, social pra gente. Muito mais do que a parte capitalista de receber flores, chocolates, presentes, etc. Mas uma luta mesmo, é um dia que marca a nossa resistência quanto mulheres aqui, né, como coletivo. E aí eu perguntei pras mulheres lá no Instagram qual é o significado que elas dão para ser mulher em uma palavra. Aí, Mário, eu queria saber quais palavras você acha que estiveram, assim, você falou assim, essa palavra tem. Ser mulher eu chutaria talvez luta. Tem uma, acertou. Sabe, tipo aqueles jogos de Silvio Santos que tem... Jogo do milhão. Tem luta. Tem luta? Deixa eu ver. Resistência, tem? O mais falado, resistência, 8 pessoas falaram resistência. Bem simbólico, né? Não é? Bem simbólico. Você vai ver que é bem simbólico o jeito que as pessoas escreveram aqui. Você diria mais alguma? Empoderamento? Não tem, acredita? Esvaziou a pauta já. Já esvaziou aqui o tema. Mas, vamos ver. Eu coloquei em ordem alfabética e coloquei quando se repetiu, tá? Ok. Então, apareceu uma vez amor. Amor. 2 vezes cansaço, que eu acho que é bem simbólico o quanto que a gente tá cansada. Sim. Inclusive, né, a gente fez uma parceria muito legal com a Fincolga, que fez aquele... Eles chamam de laboratório, né? Mas era tipo uma pesquisa sobre a exaustão das mulheres. A gente tem dados ali alarmantes quando todas nós estamos cansadas. E isso quando a gente fala ainda com interseção de raça, de classe social, a parada pior ainda. Então, é uma atenção que a gente tem que ter. Depois disso, de cansaço, veio cólica. Cólica. Que eu achei interessante. Interessante mesmo. Não é? Depois, sendo o segundo mais citado, veio coragem. 5 vezes pessoas colocaram coragem. E aí teve uma pessoa que colocou felizmente e infelizmente cuidado. Faz sentido. Né? Em terceiro lugar, empatado com outro aqui, veio desafio. Nunca tinha parado pra pensar, tipo assim, desafio. 4 pessoas falaram desafio. Não sei, mas eu achei interessante. Teve uma pessoa que colocou divônica. Achei... Divônica? Esse é muito bom. Outra colocou dolorido. Outra pessoa colocou especial. Aí outra pessoa colocou exaustão, que eu acho que fica parecido com cansaço, né? Depois, empatado em terceiro lugar, com 4 votos, ficou força. Que eu acho que também é uma coisa. Depois veio inquietude, livre, luta, modéstia. Isso eu achei interessante. No meu perfil alguém fala sobre modéstia. Mas fica aí, né? Outra pessoa colocou movimento, outra pessoa colocou multifuncional, outra mulher colocou plural, outra mulher colocou política. Outra mulher colocou potência, aí veio resistência 8 vezes, 2 vezes sobrecarga, 1 vez trabalho e 2 vezes vulnerabilidade. Aí, o que te chama a atenção nessas palavras que surgiram nessa caixinha, Mari? Antes disso, eu tenho uma pergunta. Todas foram mulheres que responderam? Todas foram mulheres. A maioria do meu perfil, né? Acho que não teve nenhum homem que teve a cara de pau de vir comentar o que é ser mulher para eles. Não, foram todas mulheres. Certo. Sim, a que colocou modéstia é um perfil meio sem foto e tudo mais. Então, não sei, mas tá o nome de uma mulher. Me chama a atenção que eu acho que existe um certo coletivo sobre os desafios que está em ser mulher. Porque palavras que nem desafio, luta, resistência, cansaço, sobrecarga, trabalho, exaustão, força. É tipo sempre um lugar de nossa, eu não aguento mais. Sim, total. E infelizmente é real,
bastante pautado, assim, na nossa realidade, porque realmente é um desafio muito grande. Sim, sim. Eu não sei se eu cheguei a falar isso em algum dos últimos episódios. Eu falei sobre como eu comecei a refletir como eu sempre me considerei uma pessoa esforçada. Eu acho que tem, né, nos últimos episódios. E é um pouco disso, assim, eu sinto que a gente sempre teve um lugar de empoderamento na mulher guerreira, na mulher trabalhadora, na mulher forte. Só que é horrível a gente tem que pensar que a gente sempre tem que ser assim. E a gente tem que ser assim e o dobro, né? É pra poder, assim, ter o mínimo, muitas vezes, precisa ser o dobro de esforço que um homem faz. Exatamente. E é muito, muito estranho, isso não é estranho, né? Mas é simbólico que tudo isso leva a gente à desumanização, né? A gente não é humana, a gente tem que estar cansada, a gente sempre tem que ter coragem, a gente sempre tem que estar cuidando, se desafiando. Quando que a gente respira? E eu acho que até coloca nessa vulnerabilidade, quando a gente tá vulnerável, só posso contar, posso abaixar a guarda. A gente não abaixa a guarda. É sempre, né? E essa própria força, né? Que tem aquele negócio do força guerreira. De trazer a mulher sempre como guerreira. É um incômodo que eu tenho também, né? Porque, por que tudo isso, sabe? Pra que ter que ser sempre a guerreira? Que luta e não sei o que. Às vezes a gente não quer, não. Assim, sério, a gente, se pudesse, se não precisasse, seria ótimo, sabe? Sim. Não ter que passar por tantas dificuldades pra poder, sei lá, ter um mínimo, assim, de liberdade, de reconhecimento, de valorização. Então, é muito difícil também, porque muitos espaços que a gente tem, ciclos de mulheres, são diferentes espaços, mas que a pauta são as mesmas. Exato. E é interessante também que é romantizada essa feminização. Gente, vocês entenderam. O feminino é romantizado em que a mulher não pode carregar isso. Mas é a mulher vírgula, né? É a mulher branca, escolhida, jovem. É um tipo de mulher muito específico. Ou até a mulher mãe, mais ou menos. Mais ou menos, depende da mãe que vai ali, né? Mas é bem pouco esse espaço de... A gente não tem que ser... A gente é frágil, é delicada. Algumas podem ser delicadas. E olha lá, né? Sim. Nem todo mundo tem esse direito. É um privilégio, na verdade, né? Vira um privilégio. E como... E não é a nossa escolha. Nada vira a nossa escolha. É quando eles querem que a gente seja frágil e quando eles não querem mais que a gente seja frágil. Total, assim, essa questão da própria liberdade, até autonomia é muito podado, né? Então, é esse lugar da escolha onde os homens decidem por eles o que é mais conveniente. Porque existe também uma certa conveniência de olha só como eu sou um gentleman, olha só como eu sou tão másculo, estão fazendo essa atitude aqui, sabe? Então... É pro benefício deles, não é pro nosso. Exato. E é muito, assim, difícil mesmo, porque poda muita coisa pra gente. E que não é uma escolha, assim, a gente tá nesse lugar da escolhida. Sempre passivo, objeto, que fazem, mandam e etc. E aí eu fiquei pensando em algumas perguntas aqui que eu quero convidar vocês que estão vendo e ouvindo a gente a fazerem essa prática. Eu vou fazer também. E você também, Mari. Tá bom. Mas eu comecei a parar pra pensar, né? Quando a gente pensa nessa palavra, o que é ser mulher pra você? Que mulher a gente pensa? Quando vocês ouviram essa pergunta pela primeira vez, assim, em que mulher vocês pensaram? Porque eu acho que isso faz toda a diferença. Sim, total mesmo. Pode ser que seja modelos, pode ser que seja gente, né? No meu caso, eu pensei em mim. E assim, a palavra que eu escolheria seria desafiador mesmo. Sim. Desafiador. Sim. Quando eu pensei muito em luta e força mesmo, assim, em força, mulher forte. O que é mulher forte? Eu fiquei até meio triste, assim, de ter pensado a primeira coisa ter sido isso. E aí eu comecei a avaliar assim, então da onde que eu tirei esse forte? Quem são as mulheres da minha referência? E aí vale a gente começar a se questionar, ao longo da nossa vida, quem são esses papéis que a gente coloca como os de mulheres na nossa vida? Eu cresci numa família muito com mulheres. Então eu consigo pensar muito, assim, até a gente gravou um vídeo pro YouTube, que saiu na terça-feira, agora, e aí uma seguidora perguntou assim na caixinha: quais foram as coisas, qual foi a coisa mais importante, a melhor coisa e a pior coisa que a sua mãe te ensinou? E eu fiquei pensando assim, cara, é isso, né? Tipo, a minha referência veio muito da minha mãe, mas também da minha avó e etc. E ela me ensinou muito o que é ser mulher.
A sua mãe? A minha mãe. As duas, mas tipo, de ser a mulher que fala, dá opinião e é desbocada. E eu digo assim, acho que a minha mãe teve que fazer muitas coisas ali na minha cultura japonesa. Sempre foi a louca, dita louca pras pessoas. Que hoje, quando eu faço, pessoas tipo, a Mirtz foi pior. Sério? Tipo, ela sempre foi mais difícil. Tanto que ela, pras primas também. Todo mundo teve uma abertura de fazer coisas porque minha mãe fez antes. Então, tipo, fazer tatuagem, sair de casa pra trabalhar, fazer... Minha mãe, namorava várias pessoas. Minha mãe sempre pôde fazer. Então, meio que a gente tinha essa permissão de fazer. Entendi. Mas eu fico pensando pra ela foi corajosa pra caramba de fazer isso. Com certeza. Ela era a irmã mais velha? Ela é a única filha a partir de mãe. Entendi. E ela é a prima mais velha. A prima. Então, ela é a prima mais velha de todas... Tem vários primos, assim, da idade parecida. E ela sempre foi, assim, mandava, desmandava nos meninos. Tudo bem que a minha família sempre teve um lugar meio matriarca, assim, porque meu bisavô faleceu cedo, então sempre foram 5... minha avó tem 4 irmãs. Sempre foram mulheres. Caraca. Então tudo isso, acho que é uma família mais de mulheres, tudo mais fez diferença. Mas mesmo assim, né? Uma família ainda muito... É do Japão, que tem aquilo do homem que manda e etc. Então eu acho que é isso, assim. As minhas referências foram mulheres de... Minha avó separou... Cara, minha avó já casada com um japonês. Separou quando ela tinha o quê? Uns 39, 40, por aí. E não quis se relacionar mais. Quando que na época dela era de boa se separar? Porque ela era traída. Não precisa de homens, tá tudo bem. Eu acho isso incrível. Sim. Eu acho que por isso que cresci muito nessa perspectiva e sempre foi meio que natural. Tanto que eu digo que eu não me chamava feminista. Eu achava que feminismo era coisa tipo... absurdo. Era segredo. E aí quando eu parei pra pensar, eu falei, caraca, minha família sempre me ensinou isso, eu nem sabia. Sim, parando pra pensar. É porque muitas vezes a gente tem que alguns conceitos são muito... Como se tivessem uma caixinha muito específica de o que é, como é que funciona, etc. E muitas vezes a gente fica até meio receoso de se enquadrar naquilo, porque já pensa um lado... Que foi um lado muito colocado, muito esse viés muito negativo de coisas, assim, absurdas, né? Que a gente ouve por aí sobre o que é ser feminista. Sim. Que muitas das vezes, ainda mais... puxando um pouquinho mais pro passado, que realmente, né, se reconhecer se torna um desafio também. Sim. Porque você começa a carregar, muitas vezes, um tabu em cima de ti. Total. A minha avó era, tipo, a solteirona, né? A divorciada. Tava até vendo um negócio sobre isso, da despedida de solteira. Você já reparou porque é despedida de solteira? Porque a partir do momento que você casa, você nunca mais volta a ser solteira. Você fica divorciado. É verdade, né? Eu Caraca, fiquei nunca chocada. tinha pensado, não. E pra mulher divorciada, É verdade. o viúva pega melhor. Aham. O divorciado é tipo... É mesmo, né? É que antigamente era desquitada, né? Aham. Que era pior ainda. Então, assim, a gente vai vendo um pouco mais das nossas referências, por isso que eu queria saber. Quando vocês pensam em mulheres, Mari, ouvintes, que mulheres vocês lembram? Eu acho que, pra mim, o que veio fui eu mesma. E, assim, o quanto que é desafiador mesmo. Sim. E na minha família, Bia, diferente do que você trouxe, a minha família, eu acho que a pessoa que foi um pouco diferente fui eu. E é difícil mesmo, assim, você conseguir reafirmar, tá tendo que reafirmar toda hora a sua existência e sua possibilidade enquanto mulher. Porque a minha família tem muitos homens. E, assim, bem conservadores, então... É uma logística muito diferente. A palavra do homem você tem que casar, você tem que arrumar um namorado, você tem que dar mais valor pra opinião de não sei quem, porque ele sabe o que ele fala, você não sabe ainda. Então, assim, muito esse lugar de ser desvalidado a todo momento. E que eu acho que é uma vivência bastante comum, né? A gente... Na cultura, infelizmente, é muito disso que a gente vê. Sim. Então, assim, eu coloco o desafio, mas também não carregando só esse lugar pesado, sabe? Porque eu acho que tem um lugar, assim, também muito gratificante de uma coragem, tipo assim, de... Pô, eu sou eu mesma e é isso, entendeu? E seguindo os meus valores. Bancar, exatamente. Bancar esse lugar também. Sim. Então, acho que... O que me veio foi isso, o desafio. Eu tava até falando com uma cliente que, assim, eu acho que o mais difícil pra gente como mulher não é decidir fazer algo. É bancar fazer aquilo, porque a gente sofre pra caramba pra conseguir bancar aquilo. É tipo, eu decidi, eu faço. Não, tem 100 mil obstáculos no meio do caminho pra te fazer desistir. Sim. Total. E, assim, eu acho que
tem isso, né? Esse lugar também de ser... Não é de qualquer pessoa que vem esses desafios. Muitas vezes tá ali no seu núcleo, né? Tá no seu ciclo. Que são, querendo ou não, pessoas, às vezes, queridas e etc. Que acabam reproduzindo mais esses obstáculos que a gente vai vivenciando. A segunda pergunta que eu coloquei aqui é: o que você aprendeu com as mulheres da tua vida? E aí eu fiquei pensando tanto positivamente quanto negativamente, que nem a pergunta da seguidora pro YouTube. Você consegue pensar as coisas que você aprendeu? Deixa eu pensar aqui. Positivamente, acho que o cuidado, e não só com homens. Acho que isso é interessante, assim. Acho que o cuidado mesmo com outras mulheres também. Na minha família... tem muitos homens, mas as mulheres, minhas tias, né, no caso, são 7 irmãs. Então, assim, tem muito esse lugar de acolhimento com outras mulheres, e eu acho isso muito legal, porque, infelizmente, a gente vive uma lógica de muita competitividade, né, que fomenta muito essa rivalidade entre mulheres. Então, ter esse espaço de entender a importância do cuidado umas com as outras, né, eu acho que é algo muito, muito significativo mesmo. De lado negativo, acho que tem muita coisa relacionada ao amor aí, romântico, né? Esse lugar muitas vezes, de uma certa submissão, sabe? Uma certa dependência, de que pra você estar bem, você precisa estar em um relacionamento. Sim. Eu acho que tem muito disso, assim, que é algo que foi um tempo que eu tive que ir quebrando mesmo, porque acaba que a gente vai concretizando aquilo muitas vezes na nossa cabeça, né? E aí eu acho que foi uma coisa, assim... Tem muito esse tabu na minha família da solteirona, que ficou pra titia, não sei o quê. Então, muitas vezes, é jogado muito essa pressão, assim. Você tem que arrumar um namorado, você tem que casar logo. Porque senão isso vai atrelar teu valor, né? Exato. E é muito louco, assim, que eu fico pensando que na minha... Também tem sobre o amor, mas um negócio também que é negativo, que é o oposto. Desconfie de homens. Eu achava que não teria homem... Não tem homem pra mim no Brasil e no mundo. É tipo assim, os homens são péssimos, não sei me relacionar com eles, não vou ter uma relação saudável com eles. É quase uma aceitação, não vai ter relação saudável com homens. E isso me fazia, tipo, travar todo mundo. Eu falava, não quero ter relacionamento nenhum. E aí eu não me deixava ser cuidada por homens. E, tipo assim, e exigia pouco. Porque, já que é assim mesmo, é desse jeito aqui. Então eu vou continuar repetindo esse tipo de comportamento que é aceitável, porque é só isso que eles podem dar. Isso também é muito perigoso. Eu acho que a gente vive também numa sociedade hoje em dia que é isso. Ou a gente vai pra esse lado, romantiza, o cara é perfeito, ou o outro lado de, não tem homem pra mim no Brasil, e agora o que a gente vai fazer? E realmente, tá difícil ter homens no Brasil, gente. Não tô falando que tem muitos, nossa, tá chovendo homem legal. Assim, não tô falando, não. Mas eu acho que a gente fica com medo muito grande de não só se relacionar, eu não digo só com homem, acho que de modo geral se relacionar, porque a gente infelizmente cresceu numa sociedade que fala de um relacionamento ainda muito heteronormativo, né? Então a gente tá até com medo de se relacionar com outras, até com mulheres, enfim, até com não binários. Então assim, tem uma dificuldade pra gente também como mulheres de receber amor. Sim. Se permitir ser cuidado, né? Que a gente só dá. Então, acho que isso foi uma coisa negativa. E os positivos, acho que eu já tinha citado. A parte relacional pra gente, ao mesmo tempo que a gente é muito incentivada a ter, é de uma forma totalmente errada ensinada. Né? É bem... Aí, com as outras mulheres, a gente tem essa dificuldade, que você falou, é muito difícil a gente ter uma relação de vínculo, fortalecimento, crescimento com outras mulheres. Sim. Total, e muito interessante isso que você tá trazendo, Bia, porque realmente é uma realidade muito comum, assim, e eu escuto muito hoje em dia, porque é isso, né, não é como se estivesse chovendo, mas não é como se não existissem possibilidades de pessoas que estão realmente investidas naquilo e que vão sim dar mais do que o mínimo, por exemplo, né, porque às vezes, o que acontece por muitas vezes nem o mínimo, né, mas enfim, existe isso, e esse medo, né? Você tá falando desse medo, assim, eu fico pensando muito o medo de traição, muitas vezes. Não a traição... Não essa traição, mas a traição no sentido da confiança mesmo, né? Esse lugar de, será que posso confiar neste homem? É aquilo que a gente falou. É sempre estar em alerta, gente, né? A gente não abaixa a guarda. E aí a gente vê o quê? Escuta picolé de limão. A gente fala, nossa, só tem gente bosta nesse mundo. Gente... Sim. A gente tava na última vez que estava na supervisão, eu tava assim, gente, não é possível. Aí só tem relacionamento difícil. Não, dá vontade de dar um sacode algumas relações. Eu falo assim, por favor, comece a tratar essas mulheres bem. Sim.
Porque é desesperador ver a dinâmica que tá acontecendo, assim. Mas é isso, a gente também não aprende a se relacionar de uma forma saudável e funcional com as outras pessoas, a gente vive criando um muro ao nosso redor. E aí a gente faz o quê? Vai se fechando. Não vai criando pontos que são tão importantes pra gente ter e pra gente dialogar e desenvolver relações muito mais saudáveis, né? Sim. Mas eu sei, gente, cada um no seu tempo, é difícil. Já fui a pessoa cheia de muro. Muito muro, muito muro. Foi difícil confiar. A última pergunta que eu coloquei foi assim: as mulheres ao seu redor se parecem com você ou elas são diferentes? Deu pra entender? Em qual sentido? Contexto de vida. Diversidade? Assim, Diversidade, que você tá até de história de vida. falando? Se parecem. Eu fiquei pensando muito nisso, né? Enfim, a gente tem alguns dados atuais da importância da gente cada vez mais desenvolver relações com pessoas de diversas gerações. Eu acho que isso é muito importante, porque a gente aprende muito entre gerações, né? E aí a gente também tem que falar sobre o isolamento de mulheres mais velhas, que é uma coisa gigantesca pra gente, ainda mais que no Brasil a gente não tem políticas públicas, a gente não tem incentivo, não tem nada pra cuidar das pessoas mais velhas. E a nossa população está envelhecendo cada vez mais. Sim. Aí o que acontece? Elas se unem lá pra ir pro quartel. Não, falando sério. Aí o que acontece? Elas precisam de algum lugar pra se reunir e normalmente são pra lugares que vão trazendo aí, vão reforçando ainda mais uma história que, assim, violenta, gente. E querendo ou não, existe muitas vezes esse certo senso de pertencimento mesmo. E por precisa. mais violento que seja. E precisa ter. A gente quer pertencer. Sim. Então eu acho que isso é uma coisa, assim, eu fiquei pensando de idade, de contexto social, assim, também. O que me ajudou muito foi a faculdade. Mas a nossa faculdade foi particular, então também era vírgula, né? Isso porque a faculdade também é vírgula, porque nem todo mundo consegue ir pra faculdade, até a pública. E assim, eu acho que em faculdades públicas tem muito mais essa diversidade. Em faculdades particulares, né, que no caso foi a nossa, assim, eu fico vendo até... É muito doido, porque às vezes eu... Pensando assim, às vezes chegava lá e tal, eu olhava assim, eu falava, cara, quantas pessoas negras tem aqui? Quantas pessoas brancas, sabe? Professor. Não tem professores. Exato, tipo assim, e é muito bizarro pensar isso. E aí, nesse sentido, eu vejo que o meu ciclo tem um lado bom de ser pessoas parecidas, por exemplo, em relação a valores, que eu acho que tem coisas que são inegociáveis pra mim hoje em dia, que não dá pra, né? A gente flexibilizar tanto. Flexibilizar tanto, mas também... pensando bem aqui, falta um pouco dessa diversidade. Porque é isso, né? É que nem você trouxe, Bia, esse lugar muitas vezes do isolamento. E as pessoas que têm marcadores, né? Muitas vezes, esses marcadores mesmo, né? De uma população em maior vulnerabilidade, estão isoladas. Então, e todo o contexto é pra estar isolado. E a gente fala aqui de Brasília, que assim, eu acho que tem algumas cidades que são mais... Acho que conseguem ter uma maior... viabilidade desse tráfego. Sim. Aqui não tem. É muito segregado. É muito, assim, pra você chegar onde eu e o Marcos a gente mora, né? É carro. Ônibus, tu vai demorar muito tempo pra chegar aqui. Sim. É absurdo, assim. Onde a mãe do Marcos mora, eles têm que levar a moça que trabalha lá, a empregada doméstica, até o ponto de ônibus, porque não tem ônibus que chegue lá. Então, assim, é um nível de... E eles fazem de propósito com Brasília, né? Não pode, por exemplo... O metrô é até certo ponto. E tem umas coisas assim que são bem estratégicas pra eles, mas é bem simbólico. Porque são zonas aqui, pra quem não sabe como que é Brasília, é zona. Então tem zona tal, e que cada um tem que ficar no seu quadradinho. Então quando a gente fala que a gente tem que visitar Taguatinga, é uma viagem. Porque é difícil chegar. E tem isso também. Em geral, existe muita falta de... Assim, é dificultoso mesmo. Não tem muita facilidade pra você ir pros outros espaços, sabe? Tipo, pra você ir pros outros lugares. Os contextos, assim, o valor das coisas, o valor das faculdades. Você acaba conhecendo muitas vezes as mesmas pessoas. Em pessoas diferentes, mas assim, a mesma realidade muitas vezes. A mesma realidade social, a mesma realidade política, a mesma realidade... Enfim... Sim. E aí, como que a gente sai disso, né? Pra não ficar também aquilo de... eu vou agora pra fazer um projeto. É importante a gente fazer, claro, voluntários, etc. Mas fica quase aquele... A branca salvadora. Eu vou lá e vou salvar as pessoas. Você não cria um vínculo, de fato. Eu vim aqui te salvar. Sim. Eu vim aqui fazer tal coisa, te ajudar. Então, eu acho que também a gente
tem que pensar muito. A gente estava até conversando sobre criar grupos, né, e tudo mais. Mas até isso, por exemplo, as mulheres que chegam pra gente, que participam das nossas coisas, que participam da nossa supervisão, que a gente dá o acolhimento, também é uma mulher muito nichada. Sim. Né? Assim, nem todas conseguem acessar, conhecem o nosso projeto. Então, eu acho que a gente tem que começar a conversar também mais sobre isso. Assim, as mulheres diversas que a gente poderia ter, como criar esses laços, que espaços a gente está pertencendo, habitando, trocando e abrindo portas mesmo. Porque senão a gente fica... E é confortável. Né? Eu fico pensando... É confortável pra gente. É muito confortável pra mim estar ali onde a gente tá. Total. E eu acho que é isso, assim. Quando a gente tava... Um dia desses eu tava mandando mensagem pra Bia, perguntando sobre um post. Do que falar, né? Que mulheres... a gente fala, e eu vejo que muitas vezes é muito comum material produzido, assim, no geral sobre esse dia, são de personalidades, assim, muito específicas. Quando a gente tem, assim, histórias muito reais, próximas, que muitas vezes a gente deixa de olhar, sabe? Então, esse tipo de discussão que você está trazendo, Bia, eu acho que é muito importante porque a gente para pra refletir sobre a nossa responsabilidade sobre aquilo, sabe? Porque, claro... políticas públicas são extremamente necessárias. Sim. Coletividade é necessária. Só que também tem o nosso lugar de se responsabilizar sobre aquilo que a gente está vivenciando. Como é que vem sendo... Como é que a gente vem tratar das mulheres da nossa vida também? Exatamente. Porque, assim, é muito fácil, em certo ponto, falar... defendo a causa, sou feminista, não sei o quê. Mas é só, por exemplo, a sua mãe que trabalha ali com os afazeres domésticos. Isso é muito bom, né? Porque acontece, sabe? Sim. Você olha, mas não olha com olhar enquanto humanitário mesmo. Olha enquanto papel, muitas vezes. Então, o papel, por exemplo, da mãe que se tem é o que tem que cuidar, de mim, da minha família, dos afazeres domésticos. Mas, enquanto isso, você não tá olhando enquanto indivíduo, enquanto mulher, enquanto ser humano. Sim. Então, assim, para além disso, né, quais têm sido as nossas responsabilidades? Então, pensando nisso, vim para um convite final. Fiz os questionamentos, fiz vocês questionarem, mas o convite pra gente é mandar uma mensagem para 1, 2, 3, quantas mulheres vocês quiserem, elogiando essa mulher, mas não voltada para nada de relacionamento e nem nada materno. Deu pra entender? Mari, eu acho incrível como você consegue organizar a tua fala, trazer teus pontos, defender as tuas crenças, os teus valores, como você consegue ser assertiva. Mari, eu acho muito legal como você consegue ser comunicativa com todo mundo, mas também respeitar o teu limite contigo, assim. Eu acho você muito gentil com todo mundo, muito inteligente, rápida pra pensar as coisas. Tem nada a ver com as coisas, tipo assim, você é uma ótima amiga, você é uma ótima... Não. Sim, pra além disso. Obrigada, Bia. É de verdade. É de verdade isso, assim. Eu acho que a gente esquece, às vezes, de parar pra conversar, né? Pra falar, elogiar esses pontos. Bom, aproveitando esse espaço também, Bia, também quero te elogiar, porque eu te acho muito articulada, muito comunicativa, muito empoderada. Eu acho que, assim, você é uma pessoa que faz acontecer as coisas e de uma forma muito gentil com as pessoas que estão à sua volta, assim. Eu vejo que você alavanca muitas pessoas que estão com você e de uma forma muito sincera, muito honesta, do tipo, eu quero te ver bem, eu quero você bem aqui, assim, de verdade, uma forma muito sincera, que às vezes é muito difícil, porque a gente vê, assim, empresas, pessoas que estão muito ligadas a querer fazer o bem para um benefício próprio, do tipo assim, a gente... Aquela pessoa que grava, oi gente, doando aqui um quilo de comida. Exato. E você não é essa pessoa, sabe? Você é a pessoa que, de forma muito real, faz isso. E dá pra sentir muito esse amor, esse cuidado que você tem. Então, é isso. A gente precisa de maternar, né? Brincadeira, gente. Obrigada, Mari. É isso. Manda mensagem pras pessoas que você admira, porque acho que a gente perde o momento, às vezes, de fazer isso, né? A gente tá na correria do dia a dia, enfim, cada um com a sua correria. E tem tanta gente especial na nossa vida. Sim. Que às vezes a gente vai deixando, a gente fala assim, vai chegar no momento que eu vou conseguir fazer isso, e a gente é atropelado pela vida. Eu acho que é legal a gente parar, e não só pros outros, mas pra gente também. Sim. Sabe? Tipo, sou uma mulher foda demais, faço isso, faço aquilo.
consigo isso, consigo aquilo. E é difícil de se elogiar. Às vezes eu falo na terapia assim, me fala umas características boas suas. Aí a pessoa fica assim, ó. Eu falo assim, você não tem nada de legal, você não, nada bacana. Não sei. Cita 10 características legais suas. Travadíssima. Não se reconhece muitas vezes, né? Se reconhece ou a partir de uma opinião ou de uma fala alheia ou a partir de coisas só pro lado negativo. Então, assim, é legal a gente também ter essa gentileza com a gente, poder elogiar a gente, entender que sim, somos incríveis, sim, que tá tudo bem e que não é feio falar que você é incrível, porque também tem isso, né? Nossa, como pessoa se acha, não sei o que. Não, cara, eu sou e tá tudo bem. É isso, né? Hoje, no Dia da Mulher, eu gostaria de agradecer a mim mesma. E claro, outras mulheres esperando de mim, mas a mim mesma. Eu acho que vai ser legal. Assim, compartilha também esse episódio com as outras mulheres que você quer que escutem isso, que questionem sobre isso, que possam falar palavras gentis pra si. Eu acho que é isso, assim, vamos incentivar esse nosso movimento, isso é tão importante, isso é tão... eu acho que é nesses passinhos de formiguinha que a gente vai tendo que vão fazendo a diferença, assim. Às vezes, uma fala que a gente tem já não vai fazer... Não é como se eu falasse as coisas pra Maria, a Maria fala assim, não, a partir de agora, empoderada, né? Eu tenho que autoestima lá em cima. Não, mas a partir disso, talvez ela lembre em algum outro momento aquela palavra, em algum momento desafiador, em algum momento que ela precisa. E as pessoas que você possa mandar essa mensagem também. É isso, né, mãe? É isso. Obrigada, gente. Feliz Dia das Mulheres, né? Resistência aqui pra gente. Aproveitem pra compartilhar isso. Curtam o post também que a gente vai fazer sobre isso. A gente tá aqui um grande desafio, assim. Como vai sair esse post do dia de amanhã? Mas vai sair alguma coisa legal, esperamos. Vem aí. Um beijo e até a próxima. Beijo, tchau. This my shit.